Hoje a gente fala sobre um projeto que faz parte do curso de jornalismo aqui da Univates. A gente vai falar sobre o projeto Entre Linhas, um outro Entre Linhas que a gente vai tratar hoje aqui no programa e nós vamos conhecer a partir de agora. Boa noite, nós estamos começando mais um programa Entre Linhas aqui pela TV Univates, canal 15 da NET, 15 da Brasrede, e também você, claro, nos acompanha pelas redes sociais, no Facebook, no YouTube, enfim, nas diversas plataformas ou mesmo no site univates.br/TV. Bom, nós estamos falando hoje sobre um projeto, de uma disciplina do curso de jornalismo que se chama Entre Linhas, justamente Entre Linhas, que também coincide com o nome aqui do nosso programa, mas é outra coisa, é outra questão e a gente vai conhecer a partir de agora. Tem a ver com uma página, com um espaço na internet onde se divulga notícias, matérias especiais sobre peculiaridades, sobre curiosidades aqui do interior da nossa região. Uma coisa que às vezes até nem é tão abordada assim, talvez quanto deveria, e aí surge essa ideia de trazer isso. Nós vamos falar sobre esse tema com duas alunas de jornalismo aqui da Univates, a Jennifer Kunzler-Beckenbach e também nós temos aqui a Ana Caroline Kautzmann, que nos atendem e vem até o programa. Tudo bem? Obrigado por virem aqui então, boa noite. Jennifer, eu vou começar contigo. Como que surge essa ideia de fazer o projeto, de fazer essa página e sobre esse tema? Por que isso? Boa noite, Júlio. Boa noite também para quem está nos assistindo. Bom, o Entre Linhas surgiu exatamente dessa necessidade, como tu falaste, de dar visibilidade e de dar voz, muitas vezes, a particularidades e a questões que acontecem nas comunidades do interior. Justamente o nome Entre Linhas, ele parte do princípio de que as comunidades interioranas, ainda em muitos municípios, são divididas em linhas, Os bairros, as picadas, enfim, são divididas em linhas. E, coincidentemente, entra também toda essa questão jornalística, de texto e, enfim, do jornalismo escrito, E dentro dessa oportunidade de dar visibilidade ao que acontece nas comunidades do interior, bom, daí nós notamos diversos assuntos que poderiam ser tratados, desde as festas de comunidade e de padroeira, até muitas vezes figuras, que são assim personagens bem presentes, líderes comunitários e que estão envolvidos muitas vezes nessas festas ou então em outras atividades dentro da comunidade, e justamente dar espaço a esse tipo de programação e a esse tipo de história que às vezes não tem vez dentro de um veículo maior, que por sua linha editorial precisa muitas vezes colocar outras questões assim mais abrangentes dentro do seu jornalismo, Então, justamente para dar a oportunidade que a gente procurou colocar o Entre Linhas no ar. Bacana, vou cumprimentar a Ana também, boa noite. Boa noite. Ana, diz uma coisa, a turma é dividida em duas, a gente já fez sobre o outro projeto da turma, um programa há um tempo atrás e mais ou menos explicou, até se a gente puder lembrar como é que foi escolhido isso, como é que está sendo dividido. Quem assistiu o outro programa sabe que eu também participo de um dos projetos e faço parte desse, também ajudo dentro do que posso, mas para a gente conhecer e tentar explicar mesmo como é que está acontecendo isso. Na verdade, tem alguns alunos então que fazem esse projeto junto com vocês ou conosco, e existe um outro projeto que fala também sobre o protagonismo, fala sobre a mulher, que também a gente abordou no outro programa. Aliás, quem quiser procurar também pode encontrar aí uma entrelinha sobre este assunto. Como é que está funcionando isso? O pessoal sai à rua para fazer as matérias? Como é que é a logística de tudo isso? Primeiramente, boa noite, Júlio. Boa noite que está assistindo em casa. A gente se dividiu entre esses dois grupos e depois entre o nosso próprio grupo em pessoas que ficariam responsáveis por montar a pauta, os assuntos que a gente traria ao longo do semestre, os eventos, enfim. As pessoas responsáveis por produzir esse conteúdo, ir nas linhas, ir nas casas dessas pessoas, nos eventos, cobrir esses eventos e montar a matéria. Uma equipe de curadoria que fica responsável por receber esse texto, adequar ele à plataforma que a gente escolheu, adequar as normas de jornalismo, enfim. Uma equipe responsável também daí pela edição de materiais como vídeos, fotos, montagem de artes que a gente fez no início do semestre.
E, por fim, a equipe que é responsável pela publicação desses materiais no site, na plataforma escolhida e também no Facebook, seja publicando no mesmo dia ou programando essas atividades, né? E aí também retornando à questão da importância desse projeto, porque hoje o Vale do Taquari tem 36 municípios e se a gente retirar Lajeado, né, que é uma potência aí com foco um pouco mais em outros setores, a maioria deles tem como retorno de ICMS os municípios, né, do setor primário, que tem como destaque essas atividades primárias e que geralmente essas pessoas que estão no interior não ganham tanta visibilidade, que nem a Jenny falou, mas que têm histórias para contar, que gostam de se ver nesses jornais, né? Que gostam de se ver no Facebook, que gostam de se ver na internet, enfim. Então, por isso também a escolha da nossa plataforma, que é o Face, né? A gente, conversando no grupo, chegou à conclusão de que o nosso público, ele ainda está muito no Facebook, né? Como tu comentaste, outro grupo que faz outro projeto escolheu o Instagram, nós estamos no Facebook, para que eles possam se ver, né? Não adiantaria a gente colocar em um site ou, enfim, em outra plataforma, um Twitter, por exemplo, que eles não têm tanto acesso, porque hoje eles têm sim acesso. Em Estrela, por exemplo, o centro comunitário da Delfina, já tem um Wi-Fi livre para quem for lá nas festas da comunidade, nos jogos de futebol, enfim. Então, eles podem acessar esses conteúdos lá onde eles estão, eles não precisam sair de lá para ver isso. Então, essa foi a nossa intenção. Por que essas plataformas? Porque o Facebook, por exemplo, há uma diferença, né? O outro grupo tem o Instagram, este grupo o Facebook. Por que essa escolha? O que vocês identificaram? Bom, além, complementando já o que a Ana, de entender que a maior parte do nosso público está no Facebook, a gente partiu do pressuposto, como nós trabalhamos com um site que gera links, as matérias são postadas em links, existe essa facilidade através do Facebook tu fazer um post com um link, que no Instagram fica restrito ao que a gente tem que colocar o link na bio, ou então, claro, tu pode copiar o link lá embaixo na publicação, mas a pessoa ainda precisa copiar e colar no seu navegador, né? No Facebook não, ele nos gera ainda uma imagem, ele nos gera um link clicável direto para a plataforma que nós estamos, onde nós temos o nosso site alojado. E o Facebook também ele nos entrega, a gente conseguiu resultados orgânicos bem interessantes, justamente do engajamento que os 14 participantes do nosso grupo tiveram em convidar os seus amigos, que também justamente são muitas vezes os mais interessados, né, em ouvir as histórias que nós estamos contando, porque a gente está contando histórias de Guaporé, contando histórias de Estrela, contando histórias de Westfália, enfim. Então isso está bem segmentado e cada aluno fica responsável por convidar os seus amigos que a matéria de interesse vai chegar até eles, né? Então a gente consegue atingir esse público através de uma forma multimídia e conseguindo convidar então as pessoas a acompanharem o que a gente está postando no Facebook do Entre Linhas. Muito bem, bacana então saber o porquê, né, dessas plataformas. Quem quer encontrar, já vamos falar, depois a gente repete também no final do programa, quem quiser encontrar a página então é no Facebook mesmo e digitar Entre Linhas. Entre Linhas, exatamente. Bem fácil, sim. Bacana. E a repercussão assim é dentro daquilo que vocês esperavam? Como é que as pessoas estão recebendo? Não só quem acessa, mas também quem é entrevistado, as fontes, como é que eles se sentem participando disso, participando das pautas? Tá legal? Tá dentro daquilo que vocês imaginavam, daquilo que vocês tinham como ideia acontecer? Acho que a Jenny depois pode falar um pouco mais dessa questão das pautas, porque ela inclusive já fez uma delas, a minha parte é mais no online. Mas a nível Facebook, assim, nos últimos 28 dias mais ou menos, a gente teve um alcance superior a 5.000 pessoas visualizando as nossas publicações e vídeos. No total de curtidas e de seguidores que estão acompanhando, que estão recebendo esses materiais, nós temos quase 1.500. Para um projeto que iniciou nesse semestre, é um número que a gente nem esperava. A gente ficou bem surpreso, justamente, como a Jenny disse, por esse apoio entre todos nós de convidar as pessoas para participar. Na nossa plataforma, que é o WordPress, onde a gente hospedou esse site, a gente teve mais ou menos 2.200 visualizações nas matérias, inclusive com leitores de outros países, o que também nos surpreendeu bastante, como Estados Unidos e o Paraguai, né? E talvez isso se explique, de certa forma, porque temos no nosso grupo alguns alunos intercambistas, que não são, né, desses países, mas que talvez aí tenham conhecidos, né, pelo mundo. Então, assim, a gente está vendo muita positividade no que a gente está produzindo, assim, a gente vê que as pessoas estão engajadas.
Uma das matérias assim que mais deu acesso, que as pessoas mais comentaram, assim, foi uma matéria sobre o cemitério de Lia Glória e também a matéria sobre Forqueta, lá em Arroio do Meio, sobre educação lá em Forqueta. Inclusive, antes mesmo da publicação da matéria, quando a gente publica os resquícios, né, que são algumas curiosidades que quem vai lá fazer as matérias traz para nós, essa matéria já estava assim com bastante repercussão, as pessoas se marcando, né, convidando os amigos e comentando, olha que legal isso ali em Forqueta, sabe? Então, realmente a gente está notando que as pessoas estão acessando, estão comentando e estão compartilhando com outras pessoas também. Muito bem. Falaste em resquícios, o que são os resquícios? Os resquícios são fragmentos, né? Resquícios é um sinônimo de fragmentos que muitas vezes as pessoas vão, os nossos repórteres, digamos assim, né, que são esse pessoal que vai fazer a pauta na localidade, enfim, encontra às vezes uma placa, uma foto de alguma curiosidade ou de algum instrumento ou então de uma personalidade e traz aquilo dentro de uma pequena postagem no Facebook com alguma foto e também alguma descrição, claro, instigando as pessoas também a interagirem com aquela publicação, né? Por vezes até você já conhece esse objeto, por exemplo, isso faz parte da sua realidade, né? Ou existem pessoas que fazem isso na sua comunidade também, que é aquela questão de interação que a gente procura sempre no Facebook, mas os resquícios são isso, eles às vezes acontecem antes da publicação do site ou então continuam acontecendo depois, quando a gente traz algumas vezes, por exemplo, o vídeo que já foi publicado, né, para que ele tenha mais visibilidade, às vezes dentro do Facebook, para conseguir também que ele tenha uma repercussão maior dentro da rede social. Então, esses são os nossos resquícios. Muito bem explicado, estamos chegando já ao final deste bloco, desse primeiro bloco do Entre Linhas, conhecendo esse projeto, né, o projeto Entre Linhas, que você pode encontrar no Facebook, e a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, depois do nosso primeiro intervalo de hoje. Já voltamos. Estamos de volta. Esse é o Entre Linhas aqui pela TV Univates. Nós estamos conversando hoje sobre o projeto Entre Linhas, que você encontra no Facebook, fala sobre peculiaridades, sobre assuntos relacionados ao nosso interior, aqui da nossa região do Vale do Taquari. E é feito por alunos aqui da Univates, alunos de jornalismo, dentro de um projeto do curso, e a Jennifer e também a Ana estão aqui conosco falando para você que está chegando agora. Bom, a gente fala com elas sobre, já explicamos mais ou menos do que se trata, né, para as pessoas realmente entenderem, já falamos como elas podem encontrar isso. Eu queria falar sobre a atividade de vocês, eu acho que a Jennifer é que foi mais para a rua também, a Ana disse que cuida mais da parte de redes sociais. Tem alguma coisa que mais chamou a atenção, que foi mais peculiar? Ou alguma resposta das pessoas que chamou a atenção de vocês? Alguma surpresa? Porque querendo ou não, o grupo, ou mesmo que tenham relatado para vocês, querendo ou não, o grupo, ele lida com pessoas na rua, ele lida com os mais diversos, as mais diversas pessoas, vai para o interior, talvez com pessoas que nunca foram entrevistadas, eu imagino assim. Qual foi a grande surpresa? Assim, teve alguma situação assim que foi curiosa, que dê para destacar, ou não tem assim nenhum destaque nesse sentido? Bom, a gente, quando se vai para o interior fazer alguma reportagem, como tu disse, tu encontra muitas vezes pessoas que talvez nem foram entrevistadas ainda em sua vida, né? E é muito interessante esse relacionamento que a gente acaba criando com a fonte, porque nós estamos trazendo notícias boas, né? Nós estamos tratando de reportagens que trazem histórias, que trazem curiosidades, então são assuntos mais leves de se tratar e que as pessoas, eu posso te dizer, principalmente em questão de curiosidade, quanto ao retorno que esse Entre Linhas traz, quanto à repercussão que ele está tendo de quem está acompanhando e de quem está vendo as nossas matérias. Eu, por exemplo, já fui abordada em alguma oportunidade, disse que a pessoa questionou assim, quando vocês vão publicar o próximo texto, né? Porque elas ficam instigadas a também saberem mais e conhecerem mais a respeito das outras cidades, de outras histórias, enfim. E essa questão de relacionamento com a fonte, ele se torna muito presente, porque as pessoas no interior, elas tendem a ser muito hospitaleiras, a serem mais carismáticas e a esperarem que aquilo que elas falaram saia de acordo com o que elas falaram, né? Existe essa preocupação muito importante.
e de se verem, sabe, Júlio? Isso eu acho que é uma questão, assim, da gente dar visibilidade. Por exemplo, a pessoa que por ano se dedica a fazer o churrasco em tal festa de comunidade. Isso, inclusive, foi uma das pautas recentes que a gente falou. E de poder contar por que ela faz isso, ela é voluntária há tantos anos. Outras pessoas que fazem isso num time de bolão, né, que estão há muito tempo envolvidas isso em outra comunidade, em Linha Primavera, por exemplo, que um dos nossos colegas trouxe. E, enfim, de festas que são muito fortes, por exemplo, o Tiro Rei em Linha Clara, que recentemente a gente também acompanhou, que é uma celebração assim muito importante para aquela comunidade, né? Então, acaba que essa repercussão, posteriormente, ela se torna muito legal e da forma como isso chega até nós, assim, em forma de agradecimento por nós estarmos valorizando essas histórias. Eu acho que essa é a principal questão que a gente pode trazer, assim, de curiosidade e de relação fonte e repórter, assim, bem peculiar. Muito bem. Me parece, não sei se eu estou certo em pensar assim, é que são coisas, como você falou, às vezes tem aquela pessoa que ano após ano faz churrasco na festa, ou a cozinheira, ou mesmo o baile de querpe, essas coisas, elas são tão no nosso cotidiano, é tão comum, mas eu tenho a impressão que historicamente é pouco abordado, pelo menos de uma forma mais profunda. Às vezes sim, se anuncia nos jornais, nos veículos, né, o acontecimento de um evento, mas de uma forma profunda, tentando achar alguma coisa diferente, alguma curiosidade, ou realmente explicar a história de um local como esse, que às vezes parece que são todos iguais, mas não são, cada um tem a sua peculiaridade. Me parece que isso está sendo feito por este grupo, por nós, por que não dizer, pela primeira vez, ou pelo menos há muito tempo não se fazia. Não sei se estou certo em pensar assim. Vocês também perceberam assim, essa falta no momento em que decidiram fazer sobre esse tema? Depende da questão... Eu, por exemplo, profissionalmente eu trabalho num veículo que aborda essas questões, né, frequentemente, mas não sei dizer se já foi feito algum material do tipo, não tenho conhecimento. E, bom, pela repercussão que está tendo, acredito que não, né? Pelo menos nos locais onde nós fomos, algumas pessoas falaram que era a primeira vez que estava se fazendo algo desse tipo, né? Então, essa uma página dedicada exatamente, a isso, né? A esse tipo de assunto, assim, especificamente, trazendo as pessoas e trazendo o porquê das coisas, né? Muitas vezes as pessoas, os veículos grandes trazem um apanhado mais geral do assunto, enfim. Mas tu ir à base daquilo, das motivações daquilo, porque a página e o site, eles nos oferecem oportunidade de ser multimídia, né? Então, a gente está trabalhando com texto, foto e vídeo. Então, a gente pode trabalhar, assim, de várias formas e com assuntos bem diferenciados. E acho que é uma das primeiras vezes, assim, que se faz. Até porque, no nosso grupo, né, nós somos entre 14, cada um, na sua maioria, é de um município diferente. Então, o que acontece? Em muitos desses municípios, por exemplo, Colinas. Colinas não tem um jornal da cidade, do município, né? Então, quem acaba noticiando os eventos de Colinas são os jornais regionais ou jornais mais de outras cidades que cobrem também Colinas, né? Mas não tem um jornal que se dedique a cobrir os eventos dali. Então, que nem a Jenny disse, muitas vezes são coberturas superficiais. Então, é uma festa que acontece lá, né, na linha tal de Colinas, ela não acaba não sendo, né, noticiada. Então, a intenção foi isso, né, justamente isso, trazer visibilidade para pessoas, para municípios, enfim, né, para eventos que antes não possuíam. E claro que não entra só o Vale do Taquari, porque nós temos uma colega de Guaporé que também já fez uma matéria sobre um caminho autoguiado de lá, né, que foi lançado recentemente. Então, a gente se propôs a abordar, claro, a nossa região, mas também a região de outros colegas que vêm um pouco mais de longe, que também queriam abordar os fatos que acontecem nas comunidades deles, né, de outros municípios. E só para complementar, claro, os veículos dão, sim, espaço para essas comunidades, mas às vezes é restringido a divulgação de que dia tal, né, muitas vezes uma nota, né, dia tal, a tal hora, a festa em tal comunidade, né, porque a gente entende que, em função da quantidade de materiais, isso acaba assim, existem vários desses tipos de programação na região, então não seria possível, né, nem viável fazer cobertura de todos eles. Isso é totalmente compreensível. E só que a gente também, então, pegou e cada pessoa olhou dentro da sua realidade o que seria mais interessante
divulgar e por quê, né? Então foi a fundo naquele assunto, além de falar quando ele acontece e onde ele acontece, trazer também por quê, quem são as pessoas envolvidas, qual é a história disso. Então esse aprofundamento que a gente está dando para as programações das comunidades. Eu pergunto isso porque eu cheguei a participar, os colegas sabem da matéria do cemitério, essa que nós tivemos, e quando fui fazer essa matéria, eu ouvi isso a minha vida inteira, porque eu tenho conhecidos de lá, parentes de lá, né, naquela localidade, Linha Glória, e nunca ninguém abordou aquilo. E eu achei aquilo tão curioso, faz parte da história de Estrela, né, da região. Sim. O fundador da cidade está enterrado lá e ninguém abordou isso, pelo menos enquanto eu leio, enquanto eu vejo. Então, é por isso que eu faço essa pergunta, porque muitas vezes é assim relatado os eventos de uma localidade, mas não com a sensibilidade, talvez histórica, que vocês estão fazendo e que eu também participando, tenho alegria aí de participar, mas me parece assim que é um material diferenciado, parece que mais dedicado a isso. Vocês falaram que tem pessoas de vários municípios, né? Claro que aqui em volta de Lajeado, daqui a pouco a gente vai seguir abordando isso, mas a gente vai falar um pouquinho sobre as etnias, né? Porque tem a região alta do Vale do Taquari, que é mais colonização italiana, Taquari para aqueles lados, colonização açoriana, ou Lusa, aqui colonização alemã. A gente vai abordar um pouco sobre essas diferenças, mas o pessoal já está me dizendo que está terminando esse bloco. Então nós vamos ao intervalo primeiro e vamos retomar esse assunto daqui a pouco. Nós estamos de volta, esse é o Entre Linhas. Terceiro bloco, nós estamos falando sobre o projeto Entre Linhas, né, que fala então sobre o interior aqui da nossa região. A Jennifer e a Ana estão aqui conosco. Bom, a gente falava, eu cheguei a introduzir a pergunta, mas fomos ao intervalo, falávamos sobre as diferenças dos nossos municípios. Tem aí quase 40 municípios aqui na região, né, 30 e tantos, 38 mais ou menos, e inclusive gente de fora, lá de Guaporé, como você falou, e até intercambistas. Como é que é lidar com essa diferenciação? Porque as regiões nossas dentro do Vale do Taquari também são diferentes, né? Tem a região alta lá, Encantado, e região aqui mais Lajeado, Estrela, né? Teutônia, enfim, região alemã, região açoriana. Vocês também sentem essa diferença? É um fator que ajuda, que complica? Como é que dá para avaliar isso? E os colegas de vocês também relatam diferenças assim? Tem uma diferença cultural mesmo que dê para perceber nas matérias ou nos relatos dos colegas? Como é que é essa diferenciação de lugar para lugar? Eu acho que cada região tem assim uma tradição, né? A gente notou bem isso quando a gente escalou as matérias. Aqui, com colonização alemã, a gente tem mais a questão dos Kerps, né? Dos bailes de Kerp. E ali, mais para a região de Westfália, de Teutônia, mais o Filó também, né? Não, isso era na região italiana. Na região italiana, mas o Filó. E a gente tem os colegas intercambistas que produziram uma matéria sobre CTGs, né? Sobre a tradição gaúcha. Então, assim, a gente pode ter uma noção de como é que eles nos veem, né? Como eles de lá vieram para cá e agora precisaram construir uma matéria sobre um assunto que não era de conhecimento deles e como eles abordaram isso. E foi muito bonito a forma que eles escreveram e como eles observam a nossa cultura daqui. Então, isso é muito positivo. Para o nosso trabalho, ter culturas diferentes até em uma região que não é muito grande, né? São vários municípios, mas não municípios com muita população. É muito importante que a gente tenha essa diferença cultural para apresentar para as pessoas que estão olhando o nosso trabalho, né? Para ver que não é só baile de Kerp em todo o Vale do Taquari, assim como não é só Filó. Então, cada comunidade tem o seu evento tradicional, tem a sua cultura diferente, e é isso que nos enriquece como pessoas também. E é interessante observar, Júlio, que apesar de nós notarmos essas diferenças, nós também notamos muitas coisas semelhantes, né? Quando a gente parte do princípio de que a maioria das localidades ou dos municípios, enfim, surgiram de um aglomerado, de uma igreja, uma escola e um salão comunitário, a maioria das nossas pautas, elas também giram em torno disso, né? Então, a gente tem muito presente essa questão da religiosidade, né? Como tu bem falaste, do cemitério, da questão de festas de padroeiros e também de comunidades que levam esse tipo de tradição, assim, bem forte, bem presente, tanto na região italiana quanto na região alemã, na alemã, por exemplo, com os bailes de Kerp, e na região italiana com as festas de padroeiro, né? Porque com predominância católica,
católica, eles têm mais forte essa devoção aos santos. E a questão do ensino da escola, que recentemente o nosso colega trouxe, com o ensino da língua alemã em uma escola lá de Arroio do Meio. Então, isso também é interessante a gente observar que os núcleos, eles são semelhantes, né? Mas a gente percebe particularidades assim bem diferentes em todos eles. Legal. Tem algumas coisas na nossa região que são bem peculiares nossas. Eu queria falar sobre a tua cidade, sobre Westfália. Você falou na língua alemã, lá em Porqueta tem escola, a gente ouve falar em alguns lugares. Mas em Westfália tem o dialeto que é o chamado sapato de pau, Platt, né, que eles chamam. Sim. Fala um pouquinho sobre isso, porque lá virou língua oficial, né? Tem dicionário e tudo, né? É uma história que não sei se você chegou a abordar, mas é uma história também que é bem peculiar e que talvez muitas pessoas de fora ou até daqui não saibam, né? Westfália é um município de cerca de 3.000 habitantes, então aqui do Vale do Taquari. Ele tem hoje 23 anos, então é um município bem recente, mas que tem muito presente, muito forte essa carga histórica e cultural que é muito importante para a cidade, principalmente em questão da valorização da língua e desse símbolo que é o sapato de pau. Então, o Plattdeutsch, né, que é o sapato de pau, na língua westfaliana brasileira, que recentemente, agora em setembro, inclusive, ganhou um dicionário, né? É muito importante, muito legal nessa valorização que o município está prestando e que está dando acesso, inclusive, gratuito aos seus munícipes. É uma preservação e algo muito importante, né, que a gente percebe e que sim foi abordado no Entre Linhas. Caso as pessoas queiram entender mais e saber mais o que se trata, ele traz a questão as palavras traduzidas tanto do português quanto no alemão e também na língua westfaliana brasileira, quanto ao contrário, né? Então é o grupo do Sapato de Pau, lá de Westfália, que há tempos já se dedica para a construção desse material. Eles se reúnem mensalmente. Eu não quero te mentir agora, mas é um número bem expressivo de palavras que eles conseguiram abordar. E além das palavras, esse dicionário também consta com histórias do município, enfim, piadas na língua westfaliana brasileira, né, e contos, enfim. E o próximo passo, eles querem trabalhar mais essa questão gramatical para, assim como já acontece em Arroio do Meio, por que não introduzir essa língua nas escolas, né, para aquilo que isso também exista uma preservação dentro daquele âmbito. Tu fala ou não? Não, eu não falo. Eu me arrisco um pouquinho no dialeto, né, no alemão, mas o Platt eu não domino, então eu não me arrisco. Até pouco tempo, Westfália tinha uma rádio que era só em alemão, né? Westfália tem uma rádio que tem um programa que é dedicado e é falado só nesse Platt. Então é uma rádio comunitária e eles têm um programa dedicado só a esse tipo de língua. Bem interessante. É um desafio fazer, né? Sim. Mas legal, são peculiaridades. A gente vai conhecendo o Vale do Taquari e se encantando com ele à medida que a gente vai fazendo esse tipo de pauta. Como é que foi, pelo menos, o que vocês sentiram assim dos intercambistas, para eles virem até aqui? Eu sempre acho muito legal, pelo menos eu vejo, né, quando alguém de fora fala sobre a gente, fala sobre a nossa cultura, alguma coisa de nós. Mesmo aqui na Univates, a gente tem colegas aí que são intercambistas, que são de outros países, e gosto muito de perguntar o que eles acham, qual a visão deles de nós aqui de fora. Como é que eles sentiram quando falam sobre justamente a tradição gaúcha, que é algo tão nosso, que é algo que talvez lá no país deles eles nem tenham ouvido falar? Da onde são os intercambistas? Todos colombianos, não? Sim, todos colombianos. Qual foi o relato deles, assim, para vocês? O que eles sentiram? Porque a matéria está pronta, né? Sim, está pronta, está publicada e a gente deu essa liberdade maior para eles em questão de tratar de forma mais geral do Rio Grande do Sul, justamente porque eles não tinham conhecimento das peculiaridades, né, das nossas comunidades, enfim, porque isso é algo bem particular e que somente muitas vezes quem mora ou, né, quem tem a sensibilidade de olhar de fora consegue traduzir. Mas essa sensibilidade, então, a gente permitiu que eles fosse um meio-dia, justamente era perto da Semana Farroupilha, então quando um CTG tem muito constantemente programações, então eles foram lá, visitaram e trouxeram mais um relato a partir da visão deles. E isso é interessante porque além de, claro, a gente perceber como eles nos veem de fora, existe também uma forma diferente de escrever, né? Então a gente deu essa liberdade poética para eles, digamos assim, para traduzirem o que eles sentiram vivendo aqui no Rio Grande do Sul. Era uma das primeiras semanas que eles estavam por aqui, então eles foram e almoçaram no CTG, acompanharam a questão das danças, enfim, e acho que foi bem legal e de poder assim perceber como alguém de fora nos enxerga, né? Que às vezes, que nem tu disse, a gente
isso é tão presente para nós e a gente precisa ter a sensibilidade de perceber aquilo e de poder traduzir em algumas palavras. E eles fizeram isso muito bem. Um exercício bacana aí. Mais ou menos, eu sei que não se tem um número exato, mais ou menos quantos estão envolvidos, alunos assim? 14. São 14. Sim. São 14 alunos ao todo, então, neste projeto. É um bom número de pessoas que está aí trabalhando em cima desse projeto Entre Linhas. Falando um pouco sobre o futuro, quando uma página começa a ter repercussão, começa a ter esse engajamento que vem tendo, a gente começa a se empolgar. Se pensa em continuar depois do fim das aulas, porque está acabando, né? O final do ano está aí. E dá uma sensação assim de dó, de pena, né? Agora vai parar. Vocês pensam realmente em continuar, em seguir com isso adiante? Eu imagino que também não seja uma tarefa fácil pela rotina de cada um. Mas se já se pensou nisso, porque a outra turma, né, o outro grupo, a gente também fez essa pergunta e também se cogita essa possibilidade, porque realmente também se viu um engajamento bacana. Vocês também têm essa ideia ou não? Muitos de nós, né? Eu, por exemplo, trabalho em jornal, a Jenny também trabalha em jornal. Tu trabalha em rádio, né, Júlio? Então, assim, nós já trabalhamos em jornais que tem, eu e a Jenny, por exemplo, um perfil bem mais comunitário, né? Um jornal mais local. Então, algumas matérias que a gente produz poderiam, por exemplo, ser colocadas também no Entre Linhas, né? A gente estava até conversando sobre isso, mas esse espaço do Entre Linhas, ele também é um espaço comunitário, ele é justamente para falar sobre as comunidades. Então, se a gente receber algum material, se alguém quiser publicar um artigo falando, né, sobre alguma curiosidade, algum tema, um poema, né, qualquer material que acha que seja relevante, né, que seja alguma curiosidade, enfim, o Entre Linhas vai estar aberto para isso, né? A gente vai disponibilizar um e-mail, né, assim que o nosso semestre acabar, e vai estar aberto sim. Claro que a gente não sabe como é que vai ser futuramente a nível produção, né? Se a gente vai poder se dedicar a uma matéria exclusiva para o Entre Linhas, justamente porque cada um aí tem a sua rotina e hoje a gente tem grupos separados, né, de ações dentro do Entre Linhas, mas estará aberto e a gente espera que sim, que continue, com a ajuda da comunidade, continue entrando novos materiais. Então o pessoal está aberto aí a poder também convite. De alguma forma participar. Isso é muito legal e é legal a gente deixar isso bem claro para que as pessoas saibam e daqui a pouco comecem a incentivar. Claro que se as pessoas não derem essa resposta, claro, aí vai acabar se encerrando, mas realmente é muito bacana, é muito legal e realmente o feedback, o que as pessoas vêm dizendo é muito interessante. Tomara que continue, tomara que se continue e que se possa os alunos aí também se interessarem. Qual a principal dificuldade? Dá para destacar algum grande desafio que vocês tiveram nesse período? E também qual a surpresa a gente já falou um pouco, né? Mas talvez a maior dificuldade, o maior desafio em fazer um trabalho como esse? Eu penso que seja o deslocamento, né? A questão de tu ir até a comunidade, né? Muitas vezes é no interior, o pessoal tem que pegar a estrada de chão, vai de veículo próprio, muitas vezes os nossos colegas, né? E quando se está lá, claro, é uma apuração jornalística, então tu conversa com as fontes, enfim, mas as fontes muitas vezes a gente chega com uma pauta que é um pouco mais aprofundada, então requer tu consultar mais fontes e tu te deslocar até a casa delas, encontrar elas em casa, né? Convencer elas a falar, porque como a gente já comentou antes, muitas delas às vezes nem deram uma entrevista e tu explicar que aquilo vai estar disponibilizado num material online, né? Tu tem que conceder acesso a elas através disso. Então, talvez essas seriam algumas das dificuldades, mas nada assim que até hoje a gente possa classificar como algo que tenha, exatamente, que tenha nos limitado a fazer alguma pauta, né? Eu acho que essa coisa que a gente tem, assim, de querer muito fazer, né? Ela nos faz deixar essas dificuldades de lado em função da apuração e de contar uma boa história. Então, mais essa questão do deslocamento mesmo, de tu ter que ir até a comunidade, que às vezes é bem no interior, seria talvez o que a gente poderia classificar. E de manter a organização também, né? Porque como a gente se encontra pessoalmente só na sexta-feira, a gente precisa que na sexta-feira os colegas estejam com esses materiais, essas entrevistas em mão, para que a gente possa montar esse texto e programar ele ao longo da semana, né? Ou o vídeo, enfim. Na semana passada, por exemplo, a gente estava editando um vídeo, a gente perdeu todo o vídeo, teve que começar tudo de novo. Então, é um tempo limitado que a gente tem em sala de aula para organizar esses materiais, né? Para editar esses materiais e programar. Mas eu vejo que a gente está
indo bem, assim, a gente está conseguindo manter um ritmo bom de publicações, sem deixar assim, que fique muito tempo sem nada, sabe? A gente programa certinho para que as pessoas, durante a semana, não esqueçam da gente, né? Que possam acompanhar resquícios ou vídeos, enfim, durante a semana também, sem ser na sexta-feira. E é interessante que, antes a Ana estava explicando mais que existe uma segmentação dentro do grupo, né? De funções que cada um adota, mas ao mesmo tempo também todos se tornam meio multimídia e acabam exercendo mais funções, né? Porque hoje é já uma das... de um jornalista precisa, né, cada vez estar mais e se adaptar a diversos tipos de mídia, plataforma e de formas de fazer o jornalismo. Então, muitas vezes uma pessoa acaba circulando por mais funções e isso se torna bem tranquilo, assim, cada um não. Existe uma aceitação bem tranquila quanto a isso também. Tem que gostar, né? O fato de gostar também ajuda muito, né? E às vezes tem que dar um puxão de orelha no pessoal, senão não faz. Faz parte. Muito bem, vamos ao intervalo, estamos encerrando o terceiro bloco, daqui a pouco voltamos com a última parte do Entre Linhas aqui na TV Univates. Estamos de volta, chegamos à última parte do nosso Entre Linhas e estamos falando sobre o projeto Entre Linhas. Esse é separado, essas são duas palavras, o programa é uma só, o nome é parecido, mas o projeto é bem específico, fala sobre o nosso interior, sobre as linhas, sobre as picadas aqui do nosso interior e a gente vem falando sobre isso no programa de hoje. A Ana e a Jennifer estão aqui falando sobre isso. Vamos falar um pouquinho do curso em si, do fato de serem estudantes de jornalismo, que nós três somos aqui e estamos juntos nessa, né? Nós quase já não somos mais, né, Ana? Estamos chegando ao final. Né? Daqui a pouco a Jennifer também chega lá. Mas assim, tanto se fala, e às vezes eu escuto muitos colegas de profissão falar, a faculdade não dá a prática necessária, tem que trabalhar para poder praticar. Eu imagino que fazer um projeto como esse, onde vocês precisam se deslocar, precisam ir para a rua, precisam ter um cuidado, porque isso vai ser público, isso é de verdade, é como trabalhar num veículo, funciona como uma redação, como vocês também explicaram, tem que ter muito cuidado. Quando se fala de história, por exemplo, não dá para mentir, as pessoas cuidam também. É algo, realmente, é uma vivência que eu imagino que dê uma experiência muito legal para os colegas. Eles confirmam isso, até porque vocês já trabalham em veículos, eu também, mas tem colegas que não trabalham. Eu imagino que para eles deva ser algo que tem uma relevância muito grande, né? Essa, na verdade, é a continuação de uma outra disciplina, né, Digitais 1 e Digitais 2. Então, na primeira, a gente já teve que produzir, assim, reportagens multimídia, justamente ligado a isso que a Jenny falou, de jornalista ter que, hoje em dia, atuar em várias frentes. E, com certeza, esse projeto de agora, independente do nosso grupo ou do outro grupo, ele permite que a gente tenha uma vivência real do que é um dia de redação. Claro que não com o tempo que nós temos na realidade, né? Porque nosso tempo no trabalho é muito diferente do tempo que a gente tem hoje. Hoje a gente tem uma semana em torno disso para entregar um material, que é um tempo ótimo, né? Mas ele te coloca a campo, né, para que tu entreviste pessoas, que nem a Jenny disse. Ele te coloca também com as dificuldades de tu ter que conversar com uma pessoa, explicar para ela como é que funciona todo o processo, de montar a entrevista, né, as perguntas, de depois montar este texto nas normas jornalísticas possíveis de ser publicado, né, porque não adianta também a gente produzir um texto com 5 páginas de Word, que também as pessoas hoje elas têm uma leitura muito mais breve, né, elas não querem ler um conteúdo tão comprido. Então, ter essa noção de que um conteúdo para a rede social é um pouco diferente de um conteúdo para o jornal. E depois, que nem a gente disse, a Jenny, por exemplo, tem a função no nosso grupo de ser editora. Então, assim, a gente realmente fez uma estrutura de redação de jornal. Existe uma hierarquia ali. Existe uma hierarquia, não de poder, mas de assumir funções e de assumir responsabilidades que precisam ser cumpridas ao longo do semestre. Então, eu sinto, assim, que a divisão favoreceu, né? Ficou na redação quem talvez hoje ainda não está na área, né? Que ainda não trabalha em jornal, né? Impresso, enfim. Alguns, claro, né? Ficaram, mesmo já atuando, ficaram na parte da redação. E quem já tem essa vivência, né? Eu, por exemplo, já tenho essa vivência, eu me voluntariei para ficar mais na área online, que é uma coisa, claro, que a gente já faz hoje em dia, mas a redação é muito importante, né? Essa parte de ter a prática do texto é muito importante. Então, assim, a faculdade, ela faz a diferença nessas cadeiras, né? Nessas cadeiras práticas, elas te dão a bagagem que tu precisa para futuramente
atuar na área, atuar num jornal, numa rádio, enfim, um veículo de comunicação. E é só para interessante observar que também todas as matérias que vão ao ar, elas passam pelo nosso professor antes de serem publicadas, né? Então, existe também uma curadoria dele, assim, que faz as observações necessárias e que muitas vezes faz isso junto dos colegas para eles perceberem o que pode ser eventualmente modificado dentro do texto e por quê, né? Porque isso faz parte de um aprendizado, tu conseguir entender naquilo que tu pode melhorar num próximo texto, né? Então, bem como a Ana disse, assim, eu acho que quem está em campo hoje está tendo uma vivência muito importante, que com certeza vai contribuir muito depois quando for assumir esse tipo de função profissionalmente. Para a gente mencionar, professor Micael, né? Nosso Exatamente. professor. Você é editora, né, Jennifer? Essa sensibilidade que a Ana falou, né, de tentar encontrar a linguagem das pessoas que vão ler isso, né, e que é diferente já do jornal impresso, evidentemente que é diferente de TV, de rádio, mesmo tendo aí muitas vezes vídeo, enfim, incluídos. Você que ocupa aí uma função de liderança no grupo, que precisa aí dizer o que está certo ou o que está errado, pelo menos ter o seu olhar final aí em cima disso, além do professor, eu imagino que você tem esse desafio presente aí na tua rotina, na tua vivência dentro do grupo, para poder se encontrar uma linguagem. Tem que ter uma sensibilidade grande, né, Jennifer? Sim, e existe uma preocupação também muito grande em não tirar a essência da pessoa que escreveu aquilo e que foi a campo e conseguiu perceber muitas vezes coisas que num texto pela prática ou então pelo instinto a gente cortaria quando fosse publicado em algum jornal, alguma coisa assim, um veículo mais instantâneo, né? Então existe essa carga assim de principalmente conseguir manter e não tirar informações que foram talvez relevantes na apuração da fonte, né? Que a pessoa foi lá e disse. Então isso é um desafio, sim. A gente não quer ser a chata dentro do grupo, né? Mas às vezes precisam existir algumas cobranças em função de tempo, em função de prazos e também em função de padronização, né? Principalmente na rede social, que é muito importante. Então, por isso, são algumas pessoas só que ficam com acesso às plataformas do Facebook, para que isso, sim, seja padrão, seja esteticamente bonito, dentro da linguagem do uso, dentro das normas jornalísticas também, que seja adaptado. E fazer isso junto com o colega também, né? É uma troca. Eu entendo assim, por exemplo, eu que estou lendo e que estou eventualmente apontando o que poderia ser melhorado e da pessoa que percebe que sim, reconhece e que aquilo pode ser melhorado, mas que ela não pode ser feito de uma forma diferente, mas sem perder a essência do que ela quis dizer, né? Porque acho que muitas vezes só quem vive, quem está na comunidade, quem foi lá, conversou com a fonte, consegue trazer esse olhar mais poético em cima das coisas e que é o que agrega hoje dentro do nosso projeto. É o ambiental, né? Muitas vezes essas matérias trazem muito ambiental. E aí, quando a gente vai editar esses conteúdos, às vezes a gente acha que não é tão importante. Mas para quem está lendo, é uma forma de se imaginar naquele cenário, né? E essa questão da padronização, também no início do semestre, a gente, entre o grupo, fez votações para a criação da arte, né? Do logo, do Entre Linhas, para que a gente padronizasse a capa do Facebook, a capa do nosso site, como seriam feitas as postagens, todas da mesma forma, para realmente criar, assim, um padrão visual que agradasse, que fosse leve, mas que trouxesse a essência do projeto. Muito bem. Está aí, então. Nós estamos chegando aos nossos últimos minutos. Quando o papo é bom, passa rápido o tempo, né? Mas é muito bacana, é muito legal falar. Eu tenho aí a alegria de participar disso também, de alguma forma, mas é muito legal. Você falou antes, né Jenny, que se traz nessa página matérias positivas, né? Falando de coisas boas. Está faltando isso, né? Eu acho que quando a gente fala hoje em veículos de comunicação, não se fala em jornalismo, muitas vezes nós mesmos no nosso trabalho, dependendo do que tu posta, do que tu publicas, tudo vira polêmica hoje nessa situação política do país bipolarizada, todo mundo é de um lado ou de outro, tudo gera discussão. Falar de coisas boas, coisas positivas, e que agradam pelo menos as fontes e que também quem lê acaba agregando alguma coisa para a sua vida em termos de conhecimento, eu imagino também uma experiência que dá uma leveza para quem faz e para quem consome, né? Ou eu não estou certo? É uma limpeza do olhar, né? É a oportunidade de tu ter uma leitura dinâmica, de tu te entreter com cultura, com conhecimento e com coisas que são às vezes tão próximas de ti,
mas que só precisa que alguém vá lá, tenha a sensibilidade de apurar e de traduzir em palavras, em vídeos e fotos, né? Então, a gente que está trazendo festas comunitárias, está trazendo termos históricos, está trazendo, enfim, personalidades e personagens dessas comunidades, a maioria das pessoas tem coisas muito positivas a compartilharem dentro dessas vivências que elas têm. E eu acredito que sim, que hoje se carece desse tipo de material e que o nosso projeto está indo na contramão disso e está conseguindo atender as expectativas quanto a essa necessidade assim, de trazer e de disseminar notícias boas. Bacana. Hoje o jornalismo ele se confunde muito também com a parte comercial, né? E infelizmente o que vende mais é tragédia, né? É polêmica. E nós, enquanto estudantes, enquanto temos esse projeto dentro dessa disciplina, nós não temos esse compromisso, né? Nós não precisamos vender jornais, não precisamos, né, alcançar likes no Facebook. Essa não é o nosso objetivo, né? Não foi isso que nos guiou até aqui. Então, quando a gente não tem essa responsabilidade, a gente consegue dar visibilidade para aquilo que a gente acha que é importante, né? Que são as coisas positivas. Então, essa abertura do curso também permite que a gente mostre que talvez esses assuntos também venderiam um jornal, né? Também venderiam uma capa. Então, fica também, né, assim, a reflexão para que os nossos veículos aqui da região também pensem um pouco mais sobre isso. A prova está aí. Essa página superando as expectativas de likes, de acessos, com notícias, digamos assim, positivistas, também dando acessos, ou seja, quando bem feitas, as pessoas também se interessam, exato, sem dúvida, quando tem esse olhar. E reforçando, Júlia, agora formalmente, então a quem até tiver, agora que nós estamos ainda no semestre, alguma sugestão de pauta e quiser nos apresentar da sua comunidade, fique bem à vontade, entre em contato conosco lá pela página do Facebook, Entre Linhas, e posteriormente também, se tem algum material que queira divulgar, que trate a respeito disso, a gente está totalmente disponível e também aí para disseminar cada vez mais esse tipo de material. Hoje está fácil, né? Todos têm celular. Exatamente. Viu alguma curiosidade, alguma peculiaridade, escreve, manda, tira foto, manda para a gente, certamente vai ser muito bem utilizado. Nosso tempo está acabando, muito obrigado por virem até aqui. Se quiserem destacar mais alguma coisa, por favor, fiquem à vontade, mas já agradecendo também a participação tua, Jennifer, tua, Ana, por tirarem um tempo, virem até aqui e falar para nós sobre um pouco, a gente conversar sobre o que a gente está fazendo, porque as pessoas precisam saber e cada vez mais acessarem. Acessa lá Facebook Entre Linhas, você certamente vai se impressionar e se deliciar aí com as histórias que já foram contadas e quem sabe vão ser contadas. Obrigado por virem até aqui e obrigado também pelo que falaram aqui no programa. A gente também agradece o espaço, agradece a TV Univates, que também é uma referência aqui no Vale do Taquari, para nos dar visibilidade também ao nosso projeto e, consequentemente, também às histórias que estão abordadas dentro dele. E também, então, um convite para as pessoas acompanharem os materiais que estão sendo produzidos, que com certeza tem muito a agregar. Um agradecimento também aos nossos colegas, né? Porque sem eles, Entre Linhas não seria possível, cada um tem a sua importância dentro do grupo. E fica o convite a todos para que acessem o nosso Facebook, então. Bacana. Está aí então, muito obrigado a elas, muito obrigado a você também que nos assistiu, aos colegas também, né, que certamente estão assistindo e vão compartilhar esse programa e vão mostrar esse programa também, porque realmente é muito legal e nos traz muito orgulho falar sobre esse projeto que vem dando tão certo e que vem surpreendendo e certamente vai continuar daqui para frente. Um grande abraço a você que nos assistiu, uma boa noite, até mais.